O vídeo de hoje é sobre como você pode dar mais um passo nos seus estudos sobre filosofia. Meu nome é Marcelo, eu sou formado em filosofia pela Universidade Federal de Uberlândia, sou professor aí há mais de 9 anos, quase 10 anos, e quero te ajudar a organizar os seus estudos filosóficos de modo que você possa dar um... Vai ser bem curta e rapidinha, porque ela está muito conectada com as duas dicas anteriores, que é: procurem conhecer revistas filosóficas. Revistas filosóficas, se possível, revistas acadêmicas, tá? Porque tem aquelas revistinhas de banca e tudo mais que são boas também. Porém, a revista filosófica acadêmica, elas são mais espessas, né? Porque elas compilam um monte de artigos, são artigos de professores universitários, são artigos de mestrandos, de doutorandos, né? Então, de graduandos, às vezes, dependendo do quadro da revista, pode até ter, porque publicar nessas revistas é muito difícil. E aí, assim, o graduando consegue também, mas é mais difícil, né? O grau de exigência, dependendo do qualis. Aí depois você vai lá e pesquisa o que é qualis, hein? E aí qualis é como se fosse uma avaliação que um instituto e que uma revista recebe, né, sobre o trabalho que ela apresenta, né? Então é como se fosse a qualidade, é como se fosse, entre aspas, o selo de qualidade, tá? Mas é claro que é bem mais complexo que isso. Aí tem qualis A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5, aí tem o qualis C, né? Que tipo, é como se fosse o zero, vamos dizer assim. E esses qualis, para o público autodidata e para o público que não está muito acostumado com academia, com universidades, esses qualis contam pontos para você. Você publica lá o qualis, numa revista de qualis A1. Aí vale tantos pontos, né? Eu não lembro direito, mas é coisa assim de 50, 100 pontos, não sei. De qualis mais baixo, 10 pontos, outra 20, e por aí vai. E isso conta para você em mestrado, doutorado, e por aí vai. Então, pesquisa em revistas, essas revistas filosóficas, revistas científicas. Ali, quanto maior o qualis, você procura saber o qualis, a tendência, não é certeza, né? Mas a tendência é de que tem uma exigência maior, tá? E aí isso pode poupar muito do seu esforço aí de estar lendo coisas que talvez pode estar com caráter meio dúbio e tal, né? Porque tem revista de publicação aberta que pode ter qualidade, mas tem revista de publicação aberta que pode ser o cara ali que escreveu uma coisa ali correndo ali e já mandou para a revista aceitou, não filtrou, não averigou, não teve parecerista, né? Então, no universo acadêmico tem tudo isso, né? Então, existe as que têm maiores preocupações, que são mais difíceis de publicar nelas, porque quando a gente está falando de ciência, a gente tem que ser cuidadoso e a gente não pode ser apressado, tem que ter cautela. Vamos lá então para o próximo passo. Agora são os 3 passos finais, né? E pretendo ser um pouquinho mais rápido, porque a essa altura vocês já devem estar um pouco cansados, né? Vídeo um pouco mais longo, mas eu estou fazendo esse vídeo mesmo para ficar registrado aqui. Eu poderia dividir ele em várias partes, mas eu não sei quando eu vou poder gravar novamente, então já estou mandando tudo de uma vez, né? Então, olha só, o próximo participe de eventos acadêmicos. O que as pessoas, às vezes, autodidata ou as pessoas de fora das universidades não sabem é que esses eventos são abertos ao público. Olha, pessoal, querendo ou não, o polo de ciência do nosso país está dentro das universidades, certo? Dentro das universidades, dentro das faculdades. Podem ser faculdades particulares, podem ser universidades públicas. Eu não sei como funciona muito bem nas faculdades particulares. Eu estudei numa universidade federal, né, a UFO, e na UFO
os eventos são abertos à comunidade. Então você não precisa ser um universitário para entrar e participar do evento, como ouvinte, né? Então você pode sentar lá e ouvir, por exemplo. Se você tiver interesse em receber certificado, aí você tem que se inscrever. Alguns são gratuitos, alguns pagam para ajudar a custear o evento e por aí vai. Nas particulares, eu já participei de um ou outro gratuito, né, e aberto à comunidade, mas eu não sei como funciona, né, mas é bem provável que seja no mesmo estilo. Deve ser aberto ao público, né, deve ter, né, uma forma ali de divulgação e tudo mais. Então, participar desses eventos é muito importante porque ali estão os maiores pesquisadores naqueles assuntos. Então, se você está pesquisando, por exemplo, sobre filosofia política, os maiores cientistas políticos provavelmente vão estar naquele evento ali. Uma universidade se preocupa em trazer pessoas de outro país, pessoas de Portugal, da Alemanha, da França, da Inglaterra, para poder apresentar trabalhos, e muitas vezes são professores universitários de outros lugares do mundo ou de outras regiões do próprio Brasil, né? Às vezes vem um professor universitário lá do Nordeste para fazer uma conferência aqui, né, em Minas Gerais, né? Por exemplo, aqui no Triângulo Mineiro. Outro vem lá do Rio Grande do Sul, outro de São Paulo e assim por diante. Então, isso tudo é muito importante porque, né, tá reunindo ali num só lugar um evento de vários dias, ou às vezes de um dia inteiro, mas uma tarde inteira, né, eventos acadêmicos. E olha que coisa fascinante que está acontecendo agora. Boa parte desses eventos estão na internet. Então você pode encontrar esses eventos aí, você pode às vezes até participar de modo virtual. Nesse período de pandemia está tendo muito evento nesse sentido. Através de live e assim por diante. Né? Eu participei de uma da história, eu assisti uma da história muito boa com o Ginsburg, que escreveu O Queijo e os Vermes, né? Então, eu sou fã do cara e olha só, eu estava ali assistindo uma comunicação dele, né, organizada pela Universidade Federal de Uberlândia, aqui pertinho de mim, a UFA organizou com o cara ali. Então, fascínios aí da tecnologia. Então, a dica é essa: participem dos eventos acadêmicos. Sendo acadêmico ou não, saiba que, pelo menos nas universidades e uma ou outra faculdade aí particular, os eventos são abertos ao público, ok? Se você sabe também se na sua faculdade é aberto, deixa nos comentários aí pra gente, vai ajudar as pessoas que estão assistindo o vídeo. Então, vamos para a próxima dica. Passo número 10. Olha só, o passo número 9 já vai te despertar para isso. Você vai sentir vontade de participar. Você vai começar ali como ouvinte, logo você vai querer participar como comunicador ou como algo, né, assim, apresentar banner, apresentar dados ou algo desse jeito, contribuir de alguma forma. Então, esse passo número 10 é: escreva os seus artigos. Comece a escrever artigos, né, no formato científico. E aí você vai começar a se deparar com algumas dificuldades que aquela metodologia que eu falei para você lá atrás vai te ajudar muito, tá? Esse exercício de escrever, e aí você já vai ter se tornado um leitor científico, né? Se você seguiu esse passo, você já vai ter lido artigos, revistas, né, científicas, visto como as pessoas comunicam, né, como elas apresentam os resultados científicos. Então você vai estar mais familiarizado para você poder escrever o seu próprio artigo. Então comece a escrever. E aí você vai se deparar com as dificuldades que os acadêmicos se deparam cotidianamente. E isso vai te aprimorar muito. Isso vai te dar uma visão mais apurada sobre outros artigos que você estiver lendo, sobre informações que chegam até você. E também você vai se aprimorando na escrita, na comunicação, na própria leitura. Isso tudo vai te ajudar. E aí, escreva lá o seu artigo. Começa lá escrevendo 5, 7 páginas, depois passa para 10, 15 páginas e por aí vai.
começa a ver o número de páginas que as revistas utilizam, as revistas científicas, tá? Começa a produzir naquele molde, né? Quem está dentro da faculdade, da universidade, vai se deparar com isso na hora de uma monografia, na hora de uma tese de mestrado, né? De uma dissertação, né? Então, assim, lá no seu doutoramento, você vai precisar escrever capítulo de livro, você vai precisar escrever, por exemplo, para revistas científicas. Agora, a pessoa leiga, vamos dizer assim, leigo não, né? Nesse caso aqui, a pessoa já não é mais leiga. A pessoa autodidata, ela às vezes fica alheia a isso. E aí você pode pesquisar revistas que você não precisa estar vinculado a alguma instituição para submeter o seu artigo. E aí você pode pesquisar também como submeter artigo científico. E aí isso te dá um propósito para escrever. Você pode escrever e publicar num blog seu, né? Você pode escrever e engavetar também, se talvez você escreve para você mesmo, né? No sentido de para ver as dificuldades e tudo mais. E mais cedo ou mais tarde vai surgir uma oportunidade e você vai tirar aquilo da gaveta. Opa, essa revista aqui, ó, abriu submissão de artigo. Então eu tenho um artigo ali pronto, só vou agora, né, dar uma revisada nele, vou mandar para um revisor de texto, né, e pronto. Vou fazer o resuminho ali em inglês, pôr as palavras-chave, pronto, já era. Manda lá para a revista e aguarda o resultado. Não deu de primeira? Não desista, continua escrevendo, né, vai aprimorando e isso vai te ajudar muito a subir esse novo degrau aí, a sair do patamar iniciante da filosofia, ok? Então, agora vamos para o 11º passo e último, tá? Para a gente poder fechar o nosso vídeo. Décimo primeiro e último passo aí para você subir esse degrau aí e sair do nível iniciante, né? Eu tô falando de forma metafórica, né? Não tem esse negócio de nível iniciante, de nível master e tal, nada disso, tá? Isso é uma brincadeira, mas ao mesmo tempo é uma brincadeira séria. Eu estou dando dicas sérias que eu emprego no meu dia a dia e que eu trouxe, né? Que eu fui compilando ao longo da minha vida. Então eu estou compartilhando aqui de forma bem sincera com vocês essas dicas. Espero estar ajudando vocês a buscar direcionamento aí para os estudos, para o aprofundamento e o aprimoramento de vocês, tá? Então não deixa de dar o like de vocês aí, de divulgar o canal para ajudar, né, a divulgar, né, a buscar mais pessoas interessadas. Então essa 11ª dica é a seguinte: estude idiomas. Olha, essa dica, ela parece não ter nada a ver com filosofia, mas tem. Quem é acadêmico, né, quem está dentro das universidades, sabe muito bem que os cursos de filosofia tendem a oferecer, né, semestres de idiomas, né? Alguns são até obrigados. Por exemplo, quando eu fiz na filosofia, era obrigatório fazer francês. Eu fiz francês 1, francês 2 e francês 3. Esse francês ele vai te instrumentalizando para ler, para traduzir, né? E ter uma noção mínima, pelo menos, auditiva ali, né? E falar um pouquinho do francês de forma bem assim, superficial, vamos dizer assim, mas ele é um superficial que te permite depois, caso você queira aprofundar, ir adiante. Quando eu digo superficial, eu não estou menosprezando aqui a faculdade, não, tá? Estou querendo dizer que ele dá os primeiros passos. E aí depois, se você quiser... Aí eu tive colegas que foram aprofundar em francês. Não foi o meu caso, né? E aí esses aí se tornaram fluentes lá no francês. Mas olha, para você fazer ciência, para você produzir conhecimento de forma consistente, você precisa dominar outros idiomas. Você precisa ter uma noçãozinha de inglês. Você precisa ter, na filosofia, você precisa ter uma noçãozinha de grego, tá? Nem que seja superficial, mas uma noção basiquinha de grego, uma noção de latim, tá?
um pouquinho, uma pequena noção de italiano, tá? Noção de francês, de alemão, tá? Por isso por quê? Porque você vai ler lá um Heidegger, você vai ler um Nietzsche, você vai ler um Hegel, vai ter muito conceito alemão que não dá para traduzir sem grandes perdas para o português. E aí você vai precisar de dicionários, de idiomas para poder entender aquele conceito, né? E você ter noção do idioma vai te ajudar muito. E aí, olha só, hoje em dia está muito fácil, tem um monte de aplicativo que te ajuda, tem um monte de professor virtual, tem um monte de plataforma que oferece aulas gratuitas. Então, assim, dedica um tempinho da sua vida para estudar idioma, tá? Eu, durante muito tempo da minha vida, eu fui fechado para isso. Eu sempre tive um pouco vamos dizer assim, de resistência com o inglês. Tá? Sempre gostei de coisas em inglês, música, cultura inglesa, assim, no sentido de... eu sempre gostei de esportes que são de países ingleses e tal, mas eu sempre tive um pouquinho de resistência por causa das questões políticas estadunidenses. Sempre fui um pouquinho meio né, fechado para essas questões dos Estados Unidos. Né? Então, isso afetava até um pouquinho lembrar que o Canadá, né, utiliza a língua inglesa, que a Inglaterra, né, o inglês, né, então vem dali. E aí, tanto que quando eu comecei a estudar o inglês, eu comecei pelo britânico, né? Hoje eu já superei isso e, assim, os Estados Unidos têm muita coisa boa, tá? Tem muita coisa que eu não gosto, mas isso é outra história, tá? Isso não vem ao caso. Mas eu não, o que eu estou querendo dizer para vocês é que não deixe acontecer isso que aconteceu comigo, não deixe isso acontecer com vocês. Deixar de estudar um idioma por uma questão. Eu não vou estudar mandarim porque a China é um país comunista. Eu não vou estudar alemão porque a Alemanha foi onde viveu o Adolf Hitler. Olha, isso é bobagem, viu? Então, de forma bem sincera, tá? A gente tem que abstrair essas coisas e aí eu tenho que ligar o botãozinho que filtra essas coisas. Eu tenho que, nessa hora, ter uma postura mais científica, né? E eu fui aprender isso daí um pouco mais tardiamente, tanto que eu fui me matricular numa escola de inglês, já estava com meus 30 anos de idade. Então, quanto antes você começar, melhor será para você, tá? Estudar um pouco de grego, um pouco de latim, um pouco de alemão, um pouco de francês, um pouco de russo, um pouco de mandarim, um pouco de japonês. Ou seja, o que você achar que vai utilizar no campo que você está estudando, certo? Olha, enfim, os passo a passo são esses 11. É claro que existem muita coisa aí que ficou de fora, mas como eu disse no início, é de coração, tá? Essas dicas. Espero que elas possam te ajudar. Talvez você vai pensar 2 ou 3 dicas dessa e aplicar, surtir o efeito, pinça mais outras 2 ou 3 e vai usando aí no seu dia a dia. Aos pouquinhos você vai obter grandes resultados, tá? Vai sempre levar aqueles tombos, né? Porque dentro da ciência dá trabalho mesmo, a gente vai ter que suar a camisa para produzir conhecimento. E fecho o vídeo dizendo o seguinte, que se você é autodidata, tente se aproximar das universidades e conhecer as universidades, o trabalho que as universidades fazem. Valorize o trabalho da ciência, valorize o que o cientista faz, tá? Isso é muito sério, as pessoas dedicam muito tempo ali, a gente tem resultados muito importantes na nossa sociedade que a gente nem imagina que nasce ali dentro das universidades. Tá? Desde um trabalho de botânica, desde um trabalho literário, desde um trabalho da psicologia, desde trabalho da odontologia, tá? E com a filosofia, com a história, com as ciências sociais, não é diferente. Tá? Então, conheça, vá para dentro das universidades,
conheça os pesquisadores, os professores universitários, os estudantes que estão se dedicando de forma séria à pesquisa, ao estudo, ao desenvolvimento da filosofia, e vamos empurrar o nosso país para frente para o rumo certo, produzindo ciência de forma consistente, produzindo conhecimento de forma consistente e produzindo uma filosofia consistente que seja genuinamente brasileira, ok? Então, muito obrigado por sua visita aqui no canal. Deixe o seu like aí para apoiar o canal, deixe seu comentário, compartilhe e visite o canal sempre que você puder, ok? Muito obrigado, até a próxima e forte abraço.